Deus não lhe deu a razão e a inteligência para que não se servisse delas, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo o homem livre para agir em todos os sentidos, seus atos têm, para si e para os outros, consequências subordinadas ao que ele fez ou deixou de fazer. Por conseguinte, há acontecimentos que, forçosamente, escapam à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais. Aqueles que tiverem interesse em continuar, essa leitura está no item 6, no capítulo 27. Agora nós faremos a prece inicial. Nesse momento, então, elevemos o nosso pensamento para Deus, agradecendo a Ele a oportunidade de mais uma vez aqui renascermos, para mais uma vez nos reconduzirmos, nos reorientar para melhores escolhas, para que dessa forma, no futuro, nós possamos colher melhores frutos do que hoje nós viemos a colher. Senhor, que nesta palestra possamos entender o valor da prece e usá-la no nosso dia a dia. Assim seja. Então, ouçamos agora a palestra que será proferida por Fábio Filgueiras, intitulada A Eficácia da Prece. Boa noite a todos. Essa casa serve a Jesus e é a Ele que nós sempre nos recorremos, rogando o auxílio, o amparo e a proteção para que faça de nós instrumentos úteis do seu amor. Além de cumprimentar os aqui presentes, eu quero cumprimentar as pessoas que estão neste momento nos assistindo pela internet, por intermédio da página do Senol no Facebook, e atendendo o chamado do nosso irmão Guedes, que está presente aqui. Eu agradeço, além dele, os demais envolvidos, o Érico, a Marcelene, a Dailton e os demais, pela união de esforços e de implementar esse projeto, de transmitir as palestras, porque nós acreditamos que devemos usar, podemos e devemos usar esses recursos tecnológicos que já estão aí um certo tempo para o bem, para ampliar a divulgação da mensagem, a divulgação da mensagem do Cristo, do Evangelho, do Espiritismo, aumentando esse raio de ação da área doutrinária. Estamos hoje em caráter experimental, mas continuamos trabalhando para melhorar a qualidade, equipamentos. Outros palestrantes também farão as transmissões de suas palestras. Mas vamos à mensagem, que é a parte mais importante e a razão disso tudo aqui, não é? Quando nós falamos em prece, é possível surgir algumas questões, alguns questionamentos, como... já deu, começou a falhar aqui. Qual é o conceito de prece? Qual é o significado de prece? Prece é a mesma coisa, é o mesmo significado de oração, de reza, E para que serve uma prece? Qual é a finalidade de uma prece? Por quem que eu posso fazer uma prece? Como devorar? Será que existe uma receita especial? Será que existe um lugar especial para que a minha oração, a minha prece seja mais efetiva? E será que Deus atende sempre as nossas preces? São alguns questionamentos que pode ser
que em algum momento tenhamos ouvido de alguém, ou nós mesmos, em algum momento, de repente, tenhamos feito, né? Mas, geralmente, quando nós buscamos o conceito, o significado de uma palavra, de um termo, geralmente nós recorremos ao dicionário, né? E aí, já respondendo a segunda pergunta, né? No dicionário diz que oração, prece e reza são sinônimos, né? E é curioso que nós muitas vezes criamos muros, né? Nos dividimos com irmãos de outras crenças que apenas se mudam os termos, as palavras, e acabamos criando aquele orgulho de casta, de classe, né? Quando um ou outro, em algum momento, né, da nossa jornada, pode achar que o meu conceito é o correto, porque eu uso aquela palavra, aquela terminologia. Mas já deveríamos ter superado isso, porque a grafia de uma palavra é acessória. O que importa é a essência. O que importa é o sentido que aquela palavra nos dá. E o dicionário conceitua, então, prece como o ato religioso pelo qual os homens dirigem súplicas, agradecimentos ou louvores a Deus. Então, já respondemos alguns questionamentos acerca da prece, né? Então, o fato é que, muitas vezes, nós nos apegamos às palavras e nos distanciamos da essência. Haroldo Dutra sempre comenta isso, que muitas vezes nos prendemos à letra fria e nos distanciamos da vivência, da essência, do que realmente importa num estudo, em uma mensagem, mesmo em uma palavra. No Evangelho de Mateus, lemos a seguinte mensagem, a seguinte passagem dita por Jesus, quando se dirigia a uma multidão. Jesus diz o seguinte: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e ao que bate, será aberto. Então Jesus, quando ele pronunciou essas palavras, ele estava nos falando, estava se remetendo ao poder da prece, ao poder da oração, que frequentemente é subestimada e pouquíssima usada por nós. É um recurso divino que deveríamos fazer mais uso em vários momentos. Aliás, a prece, a oração, ela pode e deve ser utilizada por todos nós, e os benfeitores espirituais sempre nos alertam que, se fizéssemos mais uso, né, com sentimento, com o coração, desse recurso divino, as coisas ficariam mais fáceis. Mas o fato é que, infelizmente, muitas vezes, por orgulho ou por N motivos, né, pelas nossas dificuldades íntimas, nós ainda queremos ficar no controle de tudo e muitas vezes nos perdemos ao longo do caminho. Então, a prece é um recurso dado por Deus, é um mecanismo de defesa que Deus nos concede para os momentos difíceis, principalmente para os momentos difíceis, porque daqui a pouco nós veremos quais são as finalidades de uma prece. Então, por uma prece, a finalidade de uma prece, ela pode ser diversas, né? Como nós veremos essa definição lá no Livro dos Espíritos. Porque uma prece, uma oração, ela pode ser utilizada em qualquer situação. Ainda que os meus movimentos, ainda que a minha atuação, a minha ação esteja impedida, ainda assim a prece, a oração me é facultada. Porque somos espíritos
e encarnados ou não, temos a capacidade de nos comunicar pelo pensamento. E a prece é um meio de comunicação. É um meio de comunicação entre nós e o nosso Pai, entre nós e os planos superiores. E o poder da prece já é comprovado, inclusive, por muitos cientistas. A ciência já demonstra o poder da prece. Várias pesquisas ao longo dos anos comprovaram o que os religiosos já sabem há um bom tempo, já professam e já acreditam ou já têm a certeza há um certo tempo. Cientistas da Universidade de Washington, certa vez, fez um estudo entre 309 pacientes que estavam aguardando uma cirurgia cardiovascular. E se percebeu que entre a parcela de alguns daqueles pacientes que professavam algum tipo de fé e estavam vinculados a essa prática, entre essas pessoas, elas ficaram menos ansiosas para fazer, para passar por aquele procedimento cirúrgico, e o fato é que os dados mostraram que essas pessoas, de um modo geral, em sua grande maioria, tiveram um resultado melhor nesse processo cirúrgico do que aquelas pessoas que não professavam algum tipo de fé, algum tipo de crença. Então, a prece é esse meio de comunicação, como diz a mensagem que temos por base, é esse meio de comunicação entre nós, filhos do Criador, e o nosso Pai. E por quem que nós podemos orar? Bem, podemos orar por nós mesmos, podemos orar pelas outras pessoas, pelos outros, podemos orar por entes queridos, por pessoas, enfim, que já retornaram à pátria espiritual. E o fato que, por essas palavras de Jesus, nenhuma prece, nenhum pedido fica sem resposta. Não sou eu quem estou dizendo isso, foi Jesus, quando falou, quando disse essas palavras. E no Livro dos Espíritos, na parte que trata das leis morais, a partir da questão 658, é abordado essa questão da prece, essa questão da oração. E na questão 659, Kardec pergunta, indaga, qual é o caráter geral da prece? E os espíritos responderam que orar, que esse ato de orar é um ato de adoração a Deus, já que neste capítulo se trata sobre a lei de adoração. Então, eles afirmam, orar a Deus é pensar nele, é se comunicar com ele, é se aproximar dele, do nosso Pai. E aí os benfeitores finalizam dizendo que por intermédio da prece, por meio de uma oração, podemos propor, são 3 itens que são citados. Que são citados. Podemos louvar, podemos pedir e podemos agradecer. E aí eu pergunto para vocês, qual desses 3 itens vocês acham que nós fazemos mais uso? Bom, parece que é consenso, né? Geralmente, algo me diz pela pesquisa aqui, que geralmente nós nos reportamos ao segundo item. Nós geralmente pedimos. E não há problema algum em pedir. Nós ainda, pela nossa condição espiritual, evolutiva, Joana de Ângeles lembra que nós somos crianças espirituais, engateando na compreensão das leis divinas. Então, como crianças espirituais, nós ainda frequentemente necessitamos de pedir esse socorro, de pedir esse auxílio. Mas o fato é que muitas vezes
nós menosprezamos, deixamos os outros dois itens, porque sempre as nossas preces, as nossas rogativas, os nossos pedidos são atendidos. Já respondendo aquela outra questão, será que Deus sempre atende os nossos pedidos? Ele sempre atende, mas não, muitas vezes não como nós gostaríamos, ou como nós julgamos que merecemos, mas sempre somos atendidos. E muitas vezes de uma forma que nós até achamos, né, que é algo negativo, mas é para o nosso bem. E muitas vezes já conquistamos grandes coisas, já tivemos grandes conquistas e frequentemente esquecemos de agradecer essas conquistas e essas vitórias, porque nos concentramos geralmente naquele segundo item, que é o pedir. Mas não há, né, como eu disse, não há mal algum em pedir. O que nós podemos pedir em nossas preces? Podemos pedir saúde, não é? Coragem, sabedoria, serenidade, porque se tivermos essas qualidades, essas virtudes, não é? As outras coisas virão por consequência, porque essas outras coisas dependerão apenas de nós, né? Cada um é que vai, pelo seu caminhar, fazer com que possa conquistar por intermédio dessas qualidades, né? Então a gente pode pedir, né? Na verdade podemos pedir qualquer coisa, mas seremos atendidos na medida das nossas necessidades, como eu disse, e não apenas com base no julgamento que nós fazemos. E é muito perigoso, né, o nosso julgamento, porque por conta do nosso orgulho ainda muito vivo, geralmente nos julgamos mais merecedores do que realmente somos, né? A gente precisa caminhar um tanto mais para que a gente possa realmente chegar nesse nível de merecimento que geralmente nós julgamos, esquecendo que ainda somos habitantes de um mundo de provas e expiações. Então, muitas vezes pedimos esse socorro, esse auxílio, sem saber que esse socorro já chegou. Porque muitas vezes esse socorro é permanecermos na situação em que nós estamos. Só que muitas vezes só vamos nos dar conta disso muito tempo depois. Em algumas situações, às vezes somente quando retornarmos à pátria espiritual. Em outras situações, às vezes muitas encarnações depois, é que vamos perceber que aquele quadro, aquele gênero de provas que estávamos vinculados era necessário, aquele gênero de provas era necessário para que pudéssemos aprender, pudéssemos continuar a nossa caminhada. E aí, às vezes, isso leva um tempo para a gente poder compreender, né? Então, não há problema algum em pedir, né? É algo natural, mas devemos também agradecer. Deus, Ele sabe, antes de nós mesmos, o que nós necessitamos. Deus é aquele Pai zeloso, aquele Pai amoroso, né? Assim como um pai como nós, né? Um pai humano, que vê um filho enfermo e muitas vezes é aquele pai que dá aquele remédio amargo. O filho não compreende, né, aquele remédio amargo, aquele remédio doloroso, mas vai ser aquele remédio que vai trazer, que vai proporcionar a cura para aquela enfermidade. Deus age como esse pai zeloso. Deus age como esse pai que, infelizmente, né, por nossa causa, porque pelas nossas opções, pelo nosso livre-arbítrio, muitas vezes optamos, né, por caminhos ainda muito complicados, né? Então, Deus nos permite que o sofrimento nos visite, não por uma punição, porque Deus não pune, Deus ama, mas é esse remédio amargo de um pai zeloso, de um pai amoroso que quer a nossa cura. E, mais uma vez, vamos levar um tempo, né, para compreender aquilo.
essa situação. É como aquele cirurgião que permite que o seu paciente sofra as dores de um procedimento cirúrgico, mas que trará a cura, né? Que trará aquela abundância daquele sofrimento. Então, muitas vezes, Deus permite esse remédio amargo. No Evangelho, encontramos algumas passagens, no Evangelho de Mateus, Marcos e de Lucas, encontramos algumas recomendações de Jesus acerca da prece. No Evangelho de Mateus, Jesus recomenda, né, para quando orarmos em segredo, em silêncio, né, para não nos assemelharmos aos hipócritas que fingem orar para serem vistos, né, para mostrar uma virtude. E aí Jesus afirma que quando agimos assim, já estamos recebendo a recompensa. E aí Jesus recomenda para entrarmos no nosso quarto, né, com a porta fechada, orar em segredo, que Deus ouvirá. Será que Jesus, quando disse essas palavras, ele estava se referindo ao nosso quarto, o quarto que nós dormimos diariamente? Não. Esse quarto que Jesus se refere é o quarto íntimo do nosso coração, para que a gente possa buscar a humildade, silenciar as nossas paixões inferiores, a nossa vaidade, o nosso orgulho, e em silêncio, esse silêncio íntimo, podermos entrar então em contato com o Criador. Diz ainda, né, o Evangelho de Mateus, para não falarmos muito em nossas preces, né? Porque o que importa é a qualidade, o que importa é o sentimento, o que importa realmente é o sentimento que eu empreendo, que eu emprego naquela comunicação, naquela prece. Está lá em Mateus. O que isso significa? Significa que o sentimento é o que pesa, né, e não as palavras em si. Mas então, como eu devo fazer uma prece, uma oração? Muitas vezes nós ainda nos prendemos não somente à prece, mas a várias outras atividades, as formas, né, as práticas exteriores. Muitos ainda se ligam muito mais à forma do que ao conteúdo, muito mais ao exterior, à capa, do que a esse sentimento, esse interior, né? Muito mais às palavras do que ao sentimento. E o cuidado que nós devemos ter, por exemplo, quando vamos fazer uma prece em público, como o nosso irmão Hugo fez agora há pouco, né? Porque uma coisa é quando estamos lá na nossa intimidade, no silêncio, né, do nosso quarto íntimo, né, como disse Jesus, e a gente busca fazer essa prece e, de repente, buscamos várias situações. Outra coisa é quando estamos em público, onde outras pessoas nos ouvirá. Então, a gente precisa compreender que uma oração ela vai ter uma vibração muito maior, uma efetividade muito maior, quando as minhas palavras estiverem conectadas com o cenário, com o ambiente que eu estiver inserido. Imagine se o Hugo aqui, quando ele fez a prece, ele começasse a fazer uma rogativa pela natureza. E aí ele começasse a pedir, né, fizesse uma dissertação sobre a ecologia do mundo, né, pelas cataratas do Iguaçu. E aí ele começasse a divagar e falasse e comentasse, pedisse pelas galáxias, né, que a galáxia de Andrômeda não se choque com a outra galáxia. Provavelmente nós, né, porque aí de repente 10 minutos depois, então ele iria finalizar essa prece pedindo, rogando para que a nossa atividade pudesse ter êxito. Provavelmente alguns de nós de repente iria
causar uma inquietude, né, porque o nosso pensamento já iria se desvinculando desse momento, dessa atividade. Quando vamos a um congresso, por exemplo, um congresso espírita, provavelmente a prece que será feita lá será para que aquele evento transcorra da melhor maneira possível, porque é uma prece voltada para aquele cenário. Provavelmente, a pessoa que fará a prece em um evento público, ela não vai pedir para que o seu vizinho abaixe o som no final de semana, não é? Esse tipo de rogativa mais específica, mais privada, devemos fazer quando estamos lá no silêncio do nosso quarto, na nossa intimidade, não é? Isso não significa que nós não possamos fazer essas rogativas, esses pedidos, mas essa prece terá mais efetividade quando há uma sintonia, quando há essa vibração coletiva voltada, né, com os pensamentos sintonizados, né, harmonizados. Então, é necessário que a nossa prece, né, que a nossa oração seja condizente com o ambiente em que estamos. E a forma? Será que existe uma forma especial? Será que eu preciso de um posicionamento físico? Será que existe alguma maneira que torne, né, que possibilite a minha oração, a minha prece ser mais efetiva? Não. Eu posso fazer uma prece sentado, em pé, de olhos abertos, de olhos fechados. Nós apagamos muitas vezes as luzes aqui, que parece até um ritual, mas não existe a obrigatoriedade. Nós diminuímos a intensidade para facilitar a nossa concentração, porque muitas vezes essa claridade pode despertar a nossa atenção para outros detalhes, e aí a gente vai, né, se desconcentrar, vamos perder aquela concentração e muitas vezes podemos nos desvincular daquele ambiente. Nas obras de André Luiz, vemos vários momentos de situações semelhantes, onde alguns membros de uma plateia estão ali presentes, mas estão com o pensamento e com os sentimentos voltados para outro ambiente. Em uma situação dessa, né, que citamos como exemplo, uma prece muito longa, muito desvinculada daquele ambiente, pode ser que, por exemplo, eu acabasse me preocupando, me concentrando com outras questões, né, com a conta que eu tenho que pagar amanhã, né, com aquela comida que de repente eu deixei lá no fogo. Por quê? Porque eu não estou conectado, eu não estou vinculado. Então, o mais importante é que eu me sinta bem, é que eu me sinta à vontade no ambiente, né, se é sentado, se é de joelho, se é em pé, se eu estou me sentindo à vontade, se eu estou me sentindo bem, esse é o ideal. Isso aí é muito pessoal, né, é de cada um. Então, a melhor forma é aquela onde eu possa me concentrar melhor. E o modo como cada um, a forma, né, ou o posicionamento físico deve ser respeitado por todos. Porque, de repente, aquela forma é a forma como aquela pessoa se sente à vontade, está vinculada à fé, à crença, né, aos valores que aquela pessoa tem. Prece decorada ou prece espontânea? A prece decorada, ela pode acarretar o seguinte problema. Eu posso permanecer em uma repetição de palavras e, mais uma vez, eu posso entrar num automatismo e o meu pensamento se desvincular, né? Porque eu vou repetindo aquelas palavras e o meu sentimento, o meu coração vai acabar se desviando para outras sintonias. E aí a efetividade vai se perdendo, vai se diluindo. O meu corpo está presente, as minhas palavras estão presentes, mas o meu espírito, o meu sentimento está em outro lugar. Onde fazer uma oração? Não há um lugar especial, não há um meio físico melhor que outro.
É como eu disse, é necessário que eu me sinta à vontade, que eu me sinta bem. Por isso vamos a uma outra questão. A prece coletiva, ela tem um poder, ela tem uma efetividade maior que uma prece individual? É claro que se eu estiver em um local onde há uma comunhão de pensamentos e sentimentos voltados para a mesma finalidade, é claro que haverá uma energia maior. Essa comunhão, né? essa junção de sentimentos voltados. Mas isso não significa que a minha prece individual não tenha um valor significativo. Porque toda prece, como disse Jesus, ela é captada, ela é ouvida. Quanto mais sentimentos nós empreendermos nessa oração, maior, né, é como um sinal de rádio, maior será captada por amigos espirituais. Tem uma passagem de uma obra de André Luiz, que ele e uma equipe espiritual estavam auxiliando uma família e eles necessitavam de uma energia, né, que viria de alguém fazendo uma prece, ou no mínimo de alguém fazendo uma reflexão. E André Luiz narra que eles não encontram nenhuma antena, ele utiliza esse termo, que eles não encontram nenhuma antena. O que seria essa antena, né? O que seriam essas antenas? Era alguém em um momento de reflexão. E naquele dado momento, eles não encontraram ninguém se vinculando a essa energia positiva, a essa energia de comunicação com o mais alto. Então, para que possamos fazer uma prece, é necessário humildade, é necessário calar o nosso orgulho, a nossa vaidade, para então podermos conversar com Deus. Não há poder especial para fazer uma prece. Uma prece de alguém que está à frente de uma atividade, em qualquer segmento religioso, não tem mais poder do que qualquer outra pessoa. Esse poder pode ser entre os homens, mas não para Deus, porque o que importa é esse sentimento, essa ligação. Isso vale para todas as religiões. Em seguida, o evangelista Marcos, ele fala sobre a necessidade de perdão, de perdoar. Essa necessidade que Jesus tanto nos falou. Porque como eu vou pedir perdão a Deus, sendo que eu não consigo perdoar o meu semelhante? Então, é incoerente. E quando tem essa incoerência, eu acabo, mais uma vez, me desvinculando. E a efetividade da minha oração, da minha prece, vai, então, se perdendo. E, por fim, o evangelista Lucas, ele fala sobre a parábola dos dois homens, né, do fariseu e do publicano. E Jesus diz que o fariseu, ele ia, né, à frente e ele rendia graças a Deus, ele dizia que pagava o dízimo, né, que o seu comportamento era superior, era melhor do que os outros, isso tudo em sua prece. Enquanto que o outro homem, aquele publicano, ao contrário, ele sequer levantava os olhos para os céus e batia no peito e dizia: meu Deus, sou um pecador, tende piedade de mim. E aí, com essa passagem, né, que está lá no Evangelho de Lucas, Jesus está, mais uma vez, nos convidando a essa coerência, a esse vínculo, a esse sentimento que devemos colocar em nossas orações. Essa mensagem que temos no Evangelho segundo o Espiritismo, é dito que algumas pessoas podem contestar a eficácia da prece, dizendo o seguinte: se Deus conhece todas as minhas necessidades, por que eu preciso pedir? Por que eu preciso fazer essa rogativa? E outras pessoas podem ainda dizer o seguinte, que como existem as leis divinas, as leis eternas, né, e são leis imutáveis, não vai ser por conta da minha prece, né, da minha rogativa, que essas leis irão mudar. Certamente.
Certamente, Deus não vai alterar as suas próprias leis por conta de um capricho meu, por conta de um capricho nosso referente a algum pedido. Mas isso não significa que somos joguetes, que somos marionetes. E o nosso livre-arbítrio? Em algum momento temos que utilizar esse livre-arbítrio. Temos que fazer as nossas escolhas, né? Então, quando a gente fala em prece, a gente sempre lembra daquele caso que é um simbolismo, né? Aquele homem que fica pedindo para Deus ganhar na loteria. Meu Deus, faça eu ganhar na loteria. E pede e nunca ganha, até que um dia Deus, meu filho, jogue. É um simbolismo essa passagem para nos mostrar que devemos fazer a nossa parte. Jesus nos recomendou, né? Que deveríamos fazer a nossa parte, né? Faça a tua parte e eu te ajudarei. É a oração junto com a ação. É o orai e vigiai. Mas não é vigiar a vida do vizinho, não, gente. É vigiar o nosso comportamento, a nossa postura, o nosso caminhar. Quando falamos em prece, em oração, lembramos de uma história contada pelo José Carlos de Luca, daquela senhora em que estava passando muita dificuldade, né? muitas privações. Ela estava sozinha, ela era viúva, não tinha filhos e não tinha nada nos seus armários, não tinha nada na sua geladeira. E ela, naquele momento, ela estava assistindo um programa de televisão religioso, onde o líder estava falando sobre o poder da oração. E aquela senhora, ela se conecta. Ela se conecta com aquela energia, com aquele poder que emanava das palavras daquele homem. E ela começa a fazer uma prece fervorosa. Ela entra em vínculo, ela fica absorta e ela entra em conexão com aquelas palavras e ela começa a fazer uma prece muito fervorosa. Meu Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor sabe das minhas necessidades. E aí, naquele mesmo horário, me permitam usar mais uma vez de uma imagem dogmática. Naquele mesmo horário, né, o diabo também estava assistindo. E ele olha para aquela cena e fala: olha só, olha o que Deus faz com a filha dele. Ela está passando fome, está passando necessidade, e o que ele faz? Nada. Nós vamos dar uma lição nessa mulher. Ele chama os seus assessores e recomenda: vocês vão subir lá na terra, ou descer. Sobe ou desce, gente? Alguém falou sobe aí, alguém já esteve lá. Vocês vão lá na terra e vocês vão comprar uma cesta. Mas não uma cesta básica, uma cesta máxima. E vocês vão entregar para aquela mulher. Quando ela perguntar quem foi que mandou, ela vai ter uma surpresa. E assim fizeram. E a mulher recebeu aquela cesta com muita gratidão e foi desembalando e guardando e consumindo alguns itens. Era tudo do bom e do melhor. E nada de perguntar quem tinha enviado aquela cesta. Quando ela vai retirar o último item daquela cesta, um dos assessores do diabo, né, já impaciente, que eles são impacientes, ansiosos, pergunta: mas a senhora não vai perguntar quem foi que mandou essa cesta? E a senhora, com aquela fé fervorosa, responde: precisa não, meu filho. Precisa não, porque quando Deus quer, até o diabo obedece. Isso é fé. Isso é fé verdadeira. Que em qualquer situação não desanimamos. Porque quando nos falta a fé, nós murmuramos, nós reclamamos. E muitas vezes recorremos a esse recurso precioso
da oração, da prece, e muitas vezes esquecemos, né, daqueles outros itens. Falamos sobre pedir e falamos sobre agradecer. E o louvar? Como que eu louvo a Deus? Que muitas vezes podemos achar que o louvar a Deus é somente quando estamos no templo religioso. Mas a necessidade de louvar a Deus é diariamente, é lá fora, é no trânsito, é em casa, é no ambiente de trabalho. É um bom dia que eu dou ao meu semelhante. Eu estou louvando a Deus. Um dia desse eu fui fazer uma palestra. Desculpem aqueles que já ouviram essa situação. E eu fui fazer uma palestra para falar sobre as virtudes presentes no Sermão do Monte. E eu estava na casa da minha mãe, era lá no plano piloto, e quando eu fui fazer a palestra, eu entrei no elevador e tinha uma menininha. E ela, muito pequena, ela começou a se esconder, fazer uns gestos, olhando para mim. Ela estava com a mãe dela e ela perguntou, muito timidamente, qual é o nome dele? Aí eu já ganhei um sorriso, né? Porque geralmente quando nós entramos nos nossos elevadores, geralmente nós baixamos as cabeças, né? A gente olha para o alto, olha para o chão, mas muitas vezes não fazemos a conexão com o nosso semelhante. De um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite. E aquela menininha fez essa conexão. E eu saí daquele elevador com os olhos marejados, porque eu estava indo falar sobre o Evangelho. E eu não tinha sido capaz de agir como aquela menininha. E é por isso que Jesus fala, venha a mim as criancinhas, porque todo aquele que não se assemelhar ao espírito, ao coração de uma criança, não entrará no reino dos céus. Então é necessário mais. É necessário muito mais do que estamos fazendo. A oração que geralmente nos reportamos é o Pai Nosso. Talvez seja a oração, a prece mais feita, mais realizada por todos nós. Mas eu encontrei um texto de autoria desconhecida que fala bem sobre esse sentimento que devemos empreender e a vivência que devemos empreender para finalizar as nossas reflexões. Esse texto diz o seguinte: não adianta eu dizer Pai Nosso, se não considero e trato o outro como meu irmão. Não adianta eu dizer que estás nos céus, se eu só penso nas coisas materiais e nunca penso em Deus. Não adianta eu dizer, santificado seja o vosso nome, se não louvo a Deus, se não pratico a justiça, prego a paz e me esforço em viver santamente. E viver santamente não é ser santo, não é ser perfeito, é empreender o esforço que nos cabe, que muitas vezes deixamos a desejar o mínimo esforço. E os Espíritos nos alertam que muitas vezes lhes faltam, se reportando a nós todos, é a vontade. Os tímidos, os bons são tímidos, os maus são audaciosos. Eles avançam. Não adianta eu dizer, venha a nós o vosso reino. Se desconheço a palavra de Deus, se não procuro construir dentro de mim um reino de amor e paz. Não adianta eu dizer, seja feita a vossa vontade, se faço somente aquilo que eu quero e não respeito a vontade do meu semelhante. Não procuro auxiliar e enxergar e compreender as limitações do outro. Não adianta eu dizer assim na terra como nos céus. Se não acredito que estou aqui apenas de passagem e devo permanecer vigilante para a vida eterna, para o porvir, para a vida futura.
Não adianta eu dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se eu só penso em levar vantagem sobre tudo e sobre todos, se não pago salário justo, se exploro os meus subordinados e muitas vezes não enxergo as mãos vazias clamando por pão ao meu lado, não adianta eu dizer: perdoai as nossas ofensas. Se eu vivo constantemente ofendendo os outros, maltratando os fracos e deixando de enxergar as necessidades do meu próximo e não convido o meu semelhante para comer na mesma mesa e no mesmo copo que eu como. Não adianta eu dizer: assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se jamais perdoo a menor contrariedade, a menor ofensa, e carrego mágoas e ressentimento. Não adianta eu dizer: e não nos deixeis cair em tentação. Se não procuro viver intensamente naquilo que me cabe, as leis divinas. Não adianta eu dizer: mas livrai-nos do mal. Se somente prego o ódio, a desavença, vivo no meio da corrupção, promovendo a discórdia no meio que vivo. Não adianta eu dizer amém, se não acredito nas palavras acima e não procuro me modificar, me esforçar, empreender o meu esforço sempre que pronuncio essas palavras. Que Jesus nos ilumine hoje e sempre.